eu quero dividir um pouquinho do meu plano e a minha ideia por trás dessa alta infinita, tá? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos, na verdade está errado no slide aqui, né? 400 bilhões de anos, né? 400 bilhões de anos. E no último ciclo de alta eu fiz alguns milhares de reais, né? Alguns milhões aí. E também ajudei bastante gente, principalmente com a criptomoeda Cardano. Então, um acerto na minha vida é o seguinte: um acerto ele praticamente mudou tudo, tá? Das várias tentativas que eu fiz de ganhar dinheiro com o mercado, vocês sabem muito bem que 2020 eu quebrei, né? E o que me sobrou eu aportei em Cardano. E eu tinha também um aporte em Cardano que era bem menor do que o que eu tinha em Bitcoin naquela época. E a Cardano ela subiu 8.000% em 8 meses e praticamente me tornou pela primeira vez milionário, tá? Então a Cardano é um dos maiores acertos, eu já tive outros acertos agora também recentemente. E logicamente durante essa passagem também tive vários erros, né? E vários erros que eu cometi me tornaram um investidor melhor porque eu fui resiliente. Então, muitos me conheceram porque eu fiquei milionário investindo na criptomoeda Cardano em 2019. Desde lá eu venho aprimorando muito o meu método de multiplicação de patrimônio com esse mercado e acabo dividindo isso muito com os membros do canal, né? Então hoje eu tenho mais de 30 mil alunos, mais de 10 mil membros que pagam para me acompanhar e que estão ficando cada dia mais ricos ou mais perto da riqueza com criptomoedas, né? Porque a riqueza não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, mas é o quanto você tem de aprendizado com o seu caminho, tá? E hoje nós somos a maior comunidade do YouTube do mundo, do mercado financeiro, tá? Vou deixar claro, do nicho mercado financeiro, por um único motivo, tá? Então aqui no meu canal é onde acontece o movimento de quem mais ganha dinheiro com criptomoedas. Só que agora a gente está entrando numa fase nova, 4 anos mais tarde, a gente está entrando numa nova onda de milionários. E agora a gente vai fazer novamente mais uma onda de novos milionários, porque esse é um momento que você não quer estar de fora do mercado, esse é um momento que os investidores mais de longo prazo, como no meu caso, esperaram 4 anos para estar vivendo o que a gente está vivendo aqui novamente. Então eu repito, você não quer estar fora do mercado nesse momento, tá? Vocês não vão querer ficar de fora do mercado neste momento. Então, aqui tá alguns depoimentos, né? Pessoal falando que está com lucro absurdo, que é membro há mais de 3 anos, né? Estou com mais de 200 mil dólares de lucro, só gratidão. Estou focado no CryptoBlinders, montei uma operação colocando em prática todos os ensinamentos. Você é o melhor disparado, não vou cansar de agradecer a minha família, terá um futuro garantido por sua ajuda. Então, o cara aqui ele teve um lucro bem grande de 5.262 dólares, né? Em algumas operações agora nos últimos dias. E eu pedi esses depoimentos há umas 2 horas atrás, tá? Então, por isso que está aqui 13 minutos atrás, há 1 minuto atrás, né? Eu pedi para alguns membros do canal aí alguns depoimentos, mas a gente tem vários aí. Ó, o Juninho da Pichel aqui, ó. Boa tarde, Augusto. Entrei no mercado 2019. Inclusive, eu tenho podcast gravado com ele, tá? É só digitar lá podcast Pichal. Quando eu fui visitar eles pela primeira vez. E aí eu ensinei ele sobre o mercado de cripto, né? Hoje, meu acumulado com o ciclo atual é mais ou menos 78.000%. Então, o mercado andou em muitas oportunidades desses anos todos, construir minha carteira, né? O Juninho da Pichal é bem famoso até na internet. Depois, quem quiser procurar aí, é só dar uma olhada, tá? E aí tem vários outros, né? Eu estou com, nesse momento, mais ou menos 280 mil euros de lucro. Então é isso que me move, que me motiva cada vez mais a ajudar as pessoas. Logicamente que não são todas as pessoas que têm esses resultados, né, pessoal? Porque cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas decisões, cada um tem o tamanho de mão, né? Diferente. E agora nós estamos numa oportunidade que é a maior de todas, né? Nós temos a adoção institucional, a gente tem ETF, que está recebendo o maior número de entrada de dinheiro da história, BlackRock, Donald Trump venceu as eleições e já se mostrou a favor aí das criptos. Então a gente tem várias coisas positivas, tanto geopoliticamente falando quanto macroeconomicamente falando. Então a gente está num período bem especial. E agora nós estamos numa oportunidade que é ainda maior, né? Que é a oportunidade do que, pessoal? Vocês já sabem aqui, ciclo do mercado é algo onde eu mais me baseio, né? Nas entradas, de acreditar em movimento de alta ou de queda. É justamente aprender a psicologia do mercado. A gente está na fase, pessoal, que a gente acabou de sair da descrença. Então, ao longo desses últimos 8 meses, o mercado do Bitcoin só caiu e várias criptomoedas derreteram. Só que elas estavam em uma fase de descrença. E agora a gente está entrando na fase da expansão, que é a fase da esperança, otimismo, crença e euforia. Tá? Então, agora o mercado vai começar uma fase eufórica, semana após semana, a gente vai ver essa força acontecendo. Então, a gente ainda tem muito chão até o provável novo topo do Bitcoin nesse ciclo de alta. O mercado total de altcoins ainda tem espaço para subir muito mais, eu vou mostrar depois para vocês.
Praticamente nós estamos ainda antes da primeira grande retração, né? Então é bem provável que o Bitcoin consiga romper os 100 mil dólares por unidade nesses próximos dias aí, tá? Eu acredito que em 45 dias a gente já vai estar acima de 100 mil dólares por unidade pela primeira vez. E eu vou mostrar para vocês também a construção de possível suporte agora em 90 mil dólares para o preço continuar subindo. E também nessa aula eu vou ensinar vocês a surfar a tendência de alta da melhor forma possível, tá? Então é o seguinte, pessoal, basicamente nós estamos prestes a romper o topo da capitalização de mercado das altcoins, tá? Inclusive hoje a dominância do Bitcoin, ela fez um topo duplo com um bear trap, com bull trap, aliás, que significa que a dominância do Bitcoin pode cair ao longo dessa semana e as altcoins podem explodir com mais violência agora nessa próxima semana, tá? Então, agora recentemente a capitalização de mercado ela está entrando numa fortíssima tendência de alta. A gente vai expandir o tamanho do mercado agora, que vai sair de 3 trilhões, que é o topo dele, né? É o topo do mercado lá em 2020. E agora, 2021, aliás, nós tivemos o topo do tamanho do mercado e agora nós temos o reteste desse topo e provável rompimento. Então, nós estamos numa fase de expansão monetária, uma fase de ganhar dinheiro, uma fase de ver o patrimônio se valorizar. Tá? Então, esse é o melhor momento para se estar posicionado no mercado cripto, porque é o mercado da fase da expansão. Então, é um mercado que faz novos milionários. E por isso mesmo, quem tomou a decisão já antes, já plantou bem. Mas quem entrar agora, também provavelmente vai conseguir bons resultados. Apenas tem que saber e aprender da forma mais rápida possível de saber como realizar lucro e como também reter o lucro e segurar, tá? Mas não adianta só saber o que as criptomoedas vão subir. Então, todo mundo já sabe que provavelmente as criptomoedas estão numa fase de que elas vão subir. Porque se você não tem um plano claro, pessoal, de como você vai lucrar com elas, de como você vai realizar o lucro, você simplesmente só perde tempo na tendência de alta. Apesar de ser na tendência de alta, a maioria das pessoas fica operando curto prazo. E no curto prazo, infelizmente, a volatilidade é muito grande. Então, é muito comum as pessoas deixarem dinheiro na mesa. Então eu tenho visto, né, cada vez mais pessoas falando de criptomoedas no mercado. Hoje tem muito criador de conteúdo que fala sobre cripto, né? O que por um lado é muito bom, pois leva o mercado cripto a ter mais pessoas cada vez mais. Mas ao mesmo tempo é tanta gente falando de tanta coisa que a gente percebe que os investidores no geral se sentem bastante perdidos, saturados de informação. Tem muita gente que fala que DeFi é o negócio, outros falam que trade é o negócio, que day trade, que position trade, que swing trade e tal. Enfim, tem muitas opções de investimento hoje, tem muitas opiniões também, mas é importante vocês aprenderem o meu método, tá? Então é cada hora alguém falando de uma estratégia diferente e quando você vê, né, você está comprando aí moedas de forma quase aleatória, muitas vezes em um momento que não é o mais adequado, então fica trocando de galho em galho, dá uma olhada nas moedas dos vizinhos, os vizinhos parece que a grama do vizinho está sempre mais verde, né? Parece que a criptomoeda dos vizinhos estão subindo, ou dos teus amigos estão subindo, enquanto a tua está parada lá. Aí tu fica se mordendo de ansiedade, porque tu também quer ganhar dinheiro, tu não quer ficar para trás. Então, são sentimentos muito comuns, né? E por isso que a maioria das pessoas em cripto ficam tentando pular de galho em galho, trocar de token, de criptomoeda o tempo todo, e acaba não chegando em lugar nenhum, né? O cara desfaz de uma moeda e essa moeda começa a subir, e então as moedas paradas começam a subir, as moedas que estavam andando muito rápido começam a cair, aí o cara fica num desespero muito grande, não saber o que fazer. Então, essa é a receita muito certa para o fracasso, tá? Porque mesmo que as criptomoedas sobem, né, sem um plano, o que vai acontecer é que você não vai estar seguro com o seu plano, você vai pular de uma moeda para outra, não vai saber a hora de sair de um investimento, e aí vai perder todo o seu tempo, o seu dinheiro, que é o que é mais comum de acontecer, tá? O mais comum de acontecer durante um bull market é a pessoa perder dinheiro e não ganhar dinheiro, né? Por quê? Porque as pessoas não têm paciência e elas operam curto prazo. Então, operando curto prazo, elas ficam entrando em qualquer porcaria. Então eu vou revelar, né, hoje o meu plano e o meu jeito de investir, que é o jeito mais validado de investimento de criptomoedas que existe. É a forma como eu ganhei dinheiro com Cardano e também como eu pretendo ganhar dinheiro com outras criptomoedas agora, que eu acredito que vão subir muito bem. E vou explicar também para vocês quais são elas agora para essa próxima semana, no curto prazo. E, logicamente, eu tenho alguns modelos operacionais distintos, né? Então, quem é meu aluno pode confirmar aqui no chat, né, que o meu método não só é o método que mais... Não é só o meu método, né, que é válido para mim, mas ele é o método que mais cria novos milionários com criptomoedas. E como é o método que mais protege os investidores das quedas, ensina, né, vocês colocarem dinheiro no bolso.
Para quem não conhece ainda muito bem, meu canal eu já acertei a saída perfeita do mercado e a entrada perfeita do mercado também. E também estratégias, né, de ganho e manutenção de capital ao longo do tempo. Então, só no ciclo passado, né, enquanto tinha um monte de gente presa, né, em moedas lixo, um monte de gamecoin inútil e NFTs que não valiam nada, né, eu guiei aí milhares de pessoas durante o ciclo passado e eu já estou ajudando aí bastante brasileiro a ter mais liberdade há mais de 5 anos. Então, esse canal aqui já tem praticamente um pouco mais de 6 anos de idade e espero que dure muito mais, né, porque a minha missão é tentar desfoder o maior número de brasileiros possível. Então, meu plano milionário, pessoal, para te ajudar a aproveitar, né, essa que pode ser a maior oportunidade da sua vida e não cometer os mesmos erros que grandes investidores cometem no ciclo de alta, eu vou apresentar agora como qualquer investidor em criptomoedas, mesmo iniciante, consegue seguir e aproveitar essa oportunidade de alta e fazer uma fortuna com o Bitcoin e as criptomoedas nesse ciclo de alta, tá? Então, vamos para a tela agora e depois a gente retorna com mais informações, tá? Então, pessoal, aqui está o meu melhor amigo, o meu principal aliado, tá? Que se chama gráfico. Então, o gráfico é, para mim, o melhor guia de orientação e eu desconto tudo nele. Ou seja, tudo que sai de notícia positiva e negativa, tudo que sai de informação relevante, opiniões importantes, tudo é resumido no gráfico. Então, o gráfico ele funciona da seguinte forma: nós temos gráficos aqui com tempos diferentes, né? Tempos diferentes, onde cada barra que vocês enxergam, por exemplo, aqui é um dia. Esse dia, geralmente, uma barra dessa, né, ela começa 9 horas da noite do dia anterior e termina 9 horas da noite do dia seguinte. Então, em 24 horas, nós temos uma direção do preço, ou de alta, ou de baixa, ou de lateralidade, né? Ou o mercado fica com muito movimento, baixo pouco movimento, assim por diante. Então, o gráfico ele me mostra o seguinte, né? Qual é a média de barras que estão surgindo nos últimos dias? Pegando então esse exemplo, nós temos vários gráficos aqui. Nós temos o gráfico diário, o gráfico de 3 dias, o gráfico de uma semana, o gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas. Pode parecer muito complexo no início, mas não é, tá? Isso aqui tudo você consegue aprender. Assim como eu consegui aprender, graças ao meu irmão em 2009, quando ele me apresentou a Bolsa de Valores, né, o mercado da Bolsa de Valores, ele começou a comprar livros de trade e ele comprou alguns livros e basicamente ele me ensinou análise gráfica, né? Ele me induziu a conhecer a análise gráfica em 2009. Então eu conheço a análise gráfica desde 2009. Mas ao longo dos 10 anos seguintes, né, até mais, até dos 13 anos seguintes, eu analiso gráfico então há mais ou menos aí 15 anos, tá certo? Há 15 anos eu analiso gráfico. Até 2016 eu analisava gráfico da B3. E depois eu comecei a analisar o gráfico do Bitcoin, depois que o meu melhor amigo de infância me apresentou o Bitcoin, falou, porque ele sabia que eu gostava de investimento e tal. E como eu era dentista na época, eu queria uma alternativa a ganho financeiro. Só que, ao longo dos anos, né, eu fui conhecendo outras pessoas, como o Mestre Stormer, o Bo Williams, o Al Brooks, entre vários outros aí, criadores de conteúdo e também influenciadores e professores, né, mentores de análise gráfica. E eu fui aprendendo a desenvolver meu próprio método, né, meu próprio setup, e fui refinando ele, porque à medida que eu fui testando algumas coisas e perdi dinheiro, e fui errando operações e acertando outras operações, eu fui entendendo praticamente como é que era o movimento de cada coisa, e eu fui refinando ele para cripto, né? Então, para cripto, basicamente, hoje o meu setup é o que mais me dá dinheiro, né? É o que me fez dar R$ 1 milhão, praticamente, que foi o que eu perdi no hackeamento esse ano, né? R$ 1 milhão em apenas uma semana, na semana passada, com ENA, né? Com o token ENA, tá? E basicamente o mesmo setup que eu usei para conseguir pescar esse R$ 1 milhão de alta na ENA e na SUI também, eu também agora, para essa semana, também vou usar esse setup e vou mostrar para vocês. Aí vocês podem, vocês mesmos, testar ele para hoje, para essa semana, né? Para ver se faz sentido o que eu vou falar hoje aqui, quando eu analisar os gráficos aí de forma atualizada, tá? Então, importante, pessoal, o que que nós estamos enxergando aqui, então, é um conjunto de barras do gráfico diário, tá? Aqui no gráfico de 4 horas a gente tem uma informação mais detalhada, a gente pode ver o que está acontecendo nas últimas 4 sequências de 4 horas. Então, cada barrinha que vocês estão vendo é 4 horas, tá? Então, significa o seguinte, no gráfico diário, o Bitcoin, então, depois que ele rompeu o topo histórico, né, ele agora entrou numa fase que a gente chama de fase em que ele não tem topo. Então, enquanto o Bitcoin não tem topo,
enquanto o Bitcoin não tem topo, ele vai tentar continuar subindo até bater uma certa resistência. Então, muitos iniciantes hoje podem olhar esse gráfico aqui e achar que o mercado vai vir para cá e cair forte, né? Pode acontecer? Tudo no gráfico, no mercado, pode acontecer. Mas é bem menos provável. E eu vou explicar para vocês justamente usando o meu setup. Quando você tem uma forte tendência de alta, né? Você tenta, as pessoas, né? O mercado tenta encontrar o topo. Só que o mercado, na maior parte do tempo, ele anda em lateralidade. Então, a maior parte do tempo, o mercado anda lateral. E poucas vezes ele faz um movimento direcional. Então, quando você tem uma tendência de alta, você tem a alta, você tem um movimento lateral e você tem uma nova pernada de alta. Novo movimento lateral, nova pernada de alta. Novo movimento lateral, nova pernada de alta. E assim sucessivamente vai acontecendo. Tá? E aí, nós temos aqui, né? Eu uso muito o futuros do Bitcoin, ou seja, eu gosto de ver um gráfico que produz alguns gaps, né? Alguns buracos. Tá? E esses buracos são o quê? São o operacional do Smart Money. O dinheiro inteligente, geralmente, ele vai e busca essas regiões. É onde o institucional, ou seja, o cara que mais tem dinheiro, que mais coloca dinheiro para fazer esses fortes movimentos de alta, de tendência de alta, ele cria um rastro. E geralmente o preço tende a voltar para cá no futuro. Só que muita gente que é iniciante acha que o preço já vai voltar logo no futuro, logo, tipo, daqui uma semana já volta. Algumas vezes volta, outras vezes não, tá? E aí, algumas vezes leva-se um bom tempo para voltar e fechar esses buracos, né? Então, tem vezes que fecha logo, imediatamente, mas tem vezes em que o mercado fica 2 anos andando e ele não fecha os buracos. Então, como esses gaps aqui. Então, esse aqui ele fechou apenas 2 anos e meio depois que abriu. E, por exemplo, essa alta que a gente está tendo agora, ela é uma alta muito parecida com a alta lá do passado, onde produziu esse gap aqui. Então, esse gap aqui, talvez ele não seja fechado tão cedo. Talvez o preço do Bitcoin, e provavelmente o preço do Bitcoin, não vai ter venda suficiente agora para empurrar o preço para 78 mil e 81 mil dólares por unidade. Por quê? Porque no curto prazo ele teve um rompimento de forte alta, ou seja, e esse rompimento ele levou 8 meses para conseguir romper. Então o mercado estava em alta até que ele começou a lateralizar por 8 meses. E aí, logo que ele conseguiu romper, ele fez o primeiro teste e agora ele fez uma esticada de alta que a gente chama, né? Ele está dizendo assim, ó, porra, o mercado ficou 8 meses oscilando entre 75 mil dólares e 55 mil dólares. O Bitcoin oscilando entre 8 meses nesse valor, entre 55 mil e 75 mil. E agora ele finalmente rompeu, ou seja, ele já passou por um período de acumulação muito longo. Então agora, no curtíssimo prazo, é mais provável que ele estique primeiro o movimento, que ele se afaste dessa região o mais rápido possível, para só lá na frente, daqui a 3, 4 meses, talvez voltar para essa região. Talvez. Ou, como eu mostrei ali para vocês, talvez daqui a 2 anos ele volte para essa região.